Pois é, no dia anterior à publicação desse vídeo, o Banco Central, através do Copom, Comitê de Política Monetária, anunciou a manutenção da taxa Selic, a nossa taxa básica, a 2% e sem dar qualquer indicativo de mudança. Pelo contrário, sugerindo que essa taxa deve continuar nesse nível por bastante tempo. E aí, o que isso significa para o investidor e o que se pode fazer a respeito? E antes da gente prosseguir, já sabe, se inscreve no canal, ativa as notificações, não deixa de fazer seu comentário. Se gostar, dá o seu like, aí você ajuda o canal a ficar mais visível aí e quem sabe ajudar outras pessoas. Mas enfim, vamos falar então um pouco sobre a Selic. E antes disso, eu quero só falar um pouquinho do passado. O pessoal que já me conhece há algum tempo, assim, meus alunos, os colegas, a turma que já acompanha já há alguns anos, afinal de contas eu não surgi ontem aqui no mundinho aqui das finanças pessoais e dos investimentos. Às vezes o pessoal vem e comenta ou até me parabeniza, porque há muitos anos eu falo da eventual queda das taxas de juros brasileiras para padrões mais adequados com aquilo que se pratica no resto do mundo e que poderia levar, por exemplo, a um novo interesse, um interesse renascido pela Bolsa de Valores, pela renda variável e por aí vai. E aí eu quero contar qual é o segredo, né? Por que eu falava isso? No que eu me baseava? Eu fazia uma análise ridiculamente simples, beirando o tosco, né? Quer dizer, uma coisa rudimentar. Eu simplesmente comparava as taxas de juros brasileiras com as taxas de juros de outros países, procurando países que tinham um perfil similar ao Brasil. O que é um perfil similar ao Brasil? Um país em desenvolvimento, ou subdesenvolvido, se você preferir desse jeito, ligeiramente bagunçado e com uma economia bastante relevante. E quando eu falo ligeiramente bagunçado, é para dizer assim, que não é um país em situação de colapso, não é um país em guerra civil, por exemplo. A gente sabe que o Brasil é bem bagunçado, mas ele é menos bagunçado do que às vezes a gente gosta de acreditar que ele é. E uma coisa que chamava atenção nessas análises comparativas de taxa de juros é que a taxa de juros brasileira não era condizente com países de perfil similar. Por exemplo, outros países da América Latina, países de alguns lugares da Ásia, talvez do leste europeu, até mesmo alguns países africanos, que teriam um perfil similar ao nosso. E a nossa taxa de juros, pelo contrário, ela era uma das maiores do mundo e a gente estava ali em companhia de países, né, que tinham economias em colapso ou a própria sociedade em colapso. Então, simplesmente de observar isso, ficava claro que o caminho de menor resistência, e eu sempre gostava muito de usar essa figura, essa expressão, era para baixo, porque não fazia sentido o Brasil estar descolado do resto do mundo. Não tem como a gente estar certo e o resto do mundo estar errado. Então eu batia muito na tecla, eu falava, o caminho de menor resistência da nossa taxa é para baixo, é para baixo, para baixo. Né? Algumas coisas eu errei assim pelo time, mas de forma geral deu certo, né? De vez em quando eu acerto. Eu não sou muito bom nessa coisa de prever o futuro, mas como dizem por aí, até o relógio parado acerta a hora 2 vezes por dia. Mas enfim, a taxa de juros caiu. E naquela época, quando a taxa estava alta, eu falava, por exemplo, para as pessoas que me perguntavam, né, o que fazer com investimentos. Então era a recomendação padrão. Fala, olha, continua comprando títulos públicos longos, indexados ao IPCA, aproveita essas taxas boas, talvez um pré-fixado um pouco mais longo. E eu defendia muito a ideia, que eu ainda defendo, que a ida para a renda variável, ela depende menos do que acontece na renda variável, né, em termos de ações e de movimentação do mercado, e mais de custo de oportunidade. Baseado nessa tese de custo de oportunidade, eu fiz um artigo há muitos anos, eu até deixei o link aqui na descrição do vídeo, chamado Uma Fórmula Besta para Investir em Ações. E nesse artigo eu criei um modelinho quantitativo extremamente simplificado, daí o nome Fórmula Besta, porque é besta mesmo, apoiado nessa tese do custo de oportunidade.
Quer dizer, a fórmula basicamente dizia assim, olha, enquanto as condições no mercado de renda fixa estiverem de determinado jeito, é para ficar na renda fixa. Quando essas condições deixarem de existir, é para começar a ir para a renda variável. Simples assim, quer dizer, não vou olhar oportunidades no mercado de renda variável, é custo de oportunidade, não oportunidade. Ok, aparentemente isso tudo funcionou maravilhosamente bem naquela época. Agora nós estamos aí com uma taxa Selic de 2% e talvez o que se possa dizer é o contrário do que se dizia antes, né? Se antes o caminho de menor resistência era para baixo, agora o caminho de menor resistência talvez seja para cima, porque se fizer a mesma análise comparativa com taxas de juros de economias similares, a gente vai ver que esse descolamento do Brasil em relação a países similares já não existe mais. Aliás, tem até alguns países aí que já estão acima da gente, né? Quer dizer, a gente já saiu aí do ranking, né, dos top maiores taxas de juros aí. E por conta disso a leitura fica prejudicada, então nós estamos em níveis excepcionalmente baixos para o nosso histórico, inclusive muitos agentes econômicos e agentes do mercado financeiro estavam esperando que o Banco Central, através do Copom, divulgasse a Selic com talvez até um viés de alta, né? Porque nós temos aí algumas manifestações pontuais de inflação, o que acabou não acontecendo. Mas essa própria expectativa dos agentes já mostra que o caminho de menor resistência se inverteu. E quando o caminho de menor resistência se inverte, isso significa que vai andar naquela direção? Não, absolutamente não. Uma coisa não é sinônimo da outra. Mas significa assim que se andar, a probabilidade maior é que ande no caminho de menor resistência, onde tem menos obstáculos ali. E por conta de todas as circunstâncias, o caminho de menor resistência nesse momento agora é para cima. Então, um investidor que ele esteja preocupado com futuros desdobramentos da taxa de juros, o que ele deveria fazer? Então, começando pelo mercado de renda fixa, né? No mercado de renda fixa, se uns anos aí, enquanto a taxa de juros estava alta, a recomendação era pré-fixados e títulos indexados à inflação, no caso dos pré-fixados hoje, principalmente pré-fixados de longo prazo, a gente começa a ficar num terreno perigoso, porque quando a taxa de juros sobe, isso costuma representar prejuízo para os títulos pré-fixados. Obviamente antes do vencimento, mas um título longo, que tem aí muitos anos para o vencimento, ele tende a chacoalhar bastante quando as taxas de juros sobem, né? Porque aquele título passa a ficar caro para o mercado. Então quem quiser vender, quem quiser sair antes do vencimento vai ter que dar um desconto aí, o que significa em alguns casos até uma perda financeira. É um caso não tão excepcional de ter prejuízo na renda fixa. E quanto aos títulos indexados à inflação, principalmente os de longo prazo, eles têm uma característica muito interessante que é dar uma proteção contra a inflação, ainda que seja uma proteção parcial, né? Porque, por exemplo, o IPCA num título público, ele é tributado como rendimento, então a gente não consegue ter a reposição integral disso. Mas essa proteção parcial ainda assim é melhor do que nada. Só que para fins de risco de mercado, de oscilação de preços, um título indexado ao IPCA, apesar dele ser formalmente considerado um pós-fixado, ele tem um comportamento mais próximo dos pré-fixados. Então, aquela pessoa que está querendo comprar títulos de longo prazo, indexados ao IPCA, e não está muito convicta de que vai conseguir levá-los até o vencimento, precisa ser particularmente cuidadosa. Então, nesse cenário na renda fixa, talvez seja o caso de olhar com mais atenção para os pós-fixados convencionais, né, indexados a Selic, ao DI, ainda que eles estejam dando um retorno frustrante. Mas às vezes é melhor ter um retorno frustrante do que ter um retorno negativo, que seria duplamente frustrante. Algo que pode acontecer, por exemplo, em títulos pré-fixados de longo prazo, que vão dar um retorno pequeno e com um risco muito alto, fica um risco proporcionalmente muito alto. Principalmente no caso dos pré-fixados também, né?
além da questão da oscilação de preços, né, do risco de mercado, tem inflação. O que tem assustado todo mundo na economia aí são alguns sinais de vida do dragão da inflação. E se a inflação voltar com mais força, com mais ímpeto, quem vai sofrer diretamente são os títulos pré-fixados, que podem eventualmente ficar com seu retorno nominal até abaixo da inflação. Então, mais um motivo pelo qual a gente tem que ser extremamente cauteloso com os pré-fixados. Agora, indo para a renda variável, o que eu diria é o que sempre se diz, né, o que os educadores, especialistas, né, pelo menos alguns deles, e eu me incluo nisso, sempre diz quando fala de renda variável. Siga seu plano, seja ele qual for. Não seja uma pessoa reativa, não seja um investidor reativo, porque quando a gente é reativo, né, a gente fica balançando aí ao sabor das notícias do mercado, a gente acaba, na maior parte das vezes, fazendo aquele proverbial comprar na alta e vender na baixa. Tá? Então, siga seu plano, até porque uma eventual subida da Selic, espera-se, se acontecer, não deve ser uma subida grande. Tudo bem que a 2%, se subir 0,25%, né, quer dizer, se sobe aí um tique mínimo na taxa, já vai ser uma variação percentual grande, né? 0,25% para 2% é bem maior do que 0,25% para 14%, como já foi em algum momento. Mas ainda assim, não é uma coisa muito significativa, ainda que vá... O ponto que eu quero chegar é que ainda que vá a 2,25%, 2,5%, 3%, ainda não é esse nível que vai fazer com que a renda fixa fique escancaradamente, claramente, explicitamente mais vantajosa do que a renda variável. Então, seja qual for a estratégia de renda variável que você estiver adotando no momento, assumindo que você tenha uma, essa estratégia deve ser mantida, porque não é esperado, ainda que tenha um aumento da taxa Selic, que seja um aumento grande o suficiente a ponto de inviabilizar a renda variável, como já foi inviabilizada no passado. A renda variável, né, o mercado de bolsa e outros ativos de renda variável, pode até ficar muito ruim por diversos motivos, né? Pode ser aí segunda onda de pandemia, terceira onda, crise global, pode ter um monte de motivos, mas um aumento de taxa de juros para um nível que ainda é um nível baixo para o nosso histórico, não é isso que vai jogar areia no mercado de bolsa e no mercado de capitais. Pode até jogar areia temporariamente, porque a gente sabe que os agentes do mercado financeiro também são altamente reativos, altamente sensíveis e costumam surtar no curto prazo. Mas isso tende a se diluir ao longo do tempo. Então, para a gente fechar, considerando que o cenário é de manutenção, né, vale a recomendação só ficar atento à renda fixa, cuidado com os pré-fixados, cuidado também com os títulos indexados à inflação, mas os pré-fixados são mais críticos, esse a gente precisa ficar de olho. E no mundo da renda variável, segue o jogo. E a recomendação básica, que não é recomendação só para esses momentos, mas é recomendação para sempre na renda variável, em qualquer circunstância, tenha uma estratégia, siga a sua estratégia, tenha um plano de gerenciamento de risco, siga ele rigidamente e não seja um investidor reativo. Não fique reagindo a notícias, não fique reagindo a boatos, a fofocas, a conversinhas de rede social e por aí vai. Então é isso aí, a gente se vê num próximo vídeo então.